prezados colegas, palestrantes, organizadores e demais interessados, novamente eu venho aqui ratificar a minha lisonja e a minha satisfação de estar presente aqui com vocês neste importante Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos, agora contribuindo com a produção do meu resumo. Eu espero que todos tenham um excelente evento e que seja muito proveitoso. Em tempo, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Fernanda Tarsila Skeff Dutra. Eu sou natural e domiciliada de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atualmente, eu sou pós-graduanda em Direito Homoafetivo de Gênero pela Universidade de Santa Cecília, Unisanta, em Santos, e pós-graduanda também em Direito Constitucional pelo Complexo Educacional da Margem de Jesus em Direito Constitucional. Faço parte também do Grupo Científico de Estudos da Escola Superior de Advocacia da OAB Seccional Rio Grande do Sul em Estudos de Gênero. O título do meu trabalho é A Seleção Natural no Estado de Calamidade e a Relativação dos Princípios Fundamentais. Só olhando à primeira vista esse título, dá para ter uma ideia de quão abrangente ele é. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a devida atenção que ele merece, pegar as 3 partes elementares dele, analisar ele de trás para frente, né, e fazer uma catarse. Enfim, começando pela questão dos princípios fundamentais, não é, que são os princípios norteadores de qualquer Estado democrático de direito. Na nossa Constituição são 5, que é o direito à soberania, à cidadania, ao pluralismo político, ao valor da livre iniciativa do trabalho e à livre iniciativa, e à dignidade da pessoa humana. Tendo em vista isso, não é, nós pensamos o seguinte, que isto atinge a todos de forma distinta, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, numa análise fria. A questão do decreto número 6 de março de 2020, onde reconheceu-se, declarou-se o reconhecimento do estado de calamidade, teve por escopo, naturalmente, proteger a população. Quando se declara uma calamidade, não pode se imaginar um outro objetivo. Porém, entre o que está escrito, o que pensa que está sendo efetivado, há uma discrepância muito grande. Aí que entra a questão da seleção natural. Darwin cunhou esse termo no início do século XIX, na Europa Ocidental, falando que somente as espécies que se adaptassem seriam capazes de sobreviver. Anos mais tarde, cunhou-se essa expressão, esse estudo, dentro da questão do darwinismo social, que seria atinente à questão da raça humana. Somente os mais capazes sobreviveriam. Foi feito um estudo, não é, na época, que na verdade os habitantes da Europa teriam mais chances e seriam mais puros e mais capacitados, por exemplo, do que os povos que habitassem o continente africano e os asiáticos, não é? Então, na verdade, julgavam-se raças superiores, eugenia, que anos mais tarde foi se visto na Segunda Grande Guerra, enfim. O que nós vemos hoje, na verdade, são estatísticas que vêm a sustentar muito isso. A disparidade de baixas, de mortos, de óbitos entre brancos e negros é assustadora. E tem várias razões para que isso aconteça. Uma das razões é que o Estado, que goza de poder, da soberania, através de ações articuladas ou desarticuladas, ele tem o poder da vida. Foucault nos falou sobre isso nos anos 70, sobre a biopolítica e o racismo, que seria, na verdade, uma questão que eu, que me julgo um homem evoluído, um ser melhor, eu devo eliminar aquele que eu julgo inferior a mim, matando as raças impuras, os anormais que ele disse, que ele mencionou em Vigiar e Punir, seriam os negros, seriam os homossexuais, os transexuais, os intersexo. A sigla já permite mais de 70 letras, que essa classificação não para de crescer. Enfim, essas pessoas seriam corpos descartáveis.
o que nós vemos hoje, não é, são políticas que, na verdade, já não contemplavam esses grupos. Nós sabemos muito bem, não é segredo para ninguém. Claro que o bom julgador é aquele que julga por si mesmo, não é? Mas olhando sem lente de aumento sequer, que negros vivem em periferias. É muito raro encontrar negros ocupando postos de trabalho, de direção, de chefia e emergendo em carreiras. Nós sabemos que essas pessoas vivem nas áreas periféricas. E o que significa? Isso significa que essas pessoas naturalmente já têm pouco acesso a saneamento, a condições básicas de saúde. O que acontece com esse estado de calamidade declarado é que isso fica visivelmente demonstrado a partir do momento que, em nenhum momento, nós temos também uma crise sanitária, não podemos esquecer disso. Não é só uma crise econômica, é uma crise sanitária. E o que tem sido feito nesse sentido? Essas pessoas continuam relegadas. É importante não esquecer que dentro de um estado, dentro de um país, a nossa nação, existem vários Brasils. Uma coisa é a região norte, nordeste, sul, nós sabemos disso. Isso não é um folclore, isso não é um mito, isso é uma verdade. E o que tem sido feito? Pouco ou nada, não? Na verdade, essas pessoas ocupam geralmente postos de trabalho, qualquer trabalho é digno. A discussão não é essa. A questão é que os trabalhos que essas pessoas exercem, geralmente, isso não é uma redundância, isso não é uma regra. São postos de trabalho de limpeza, são pessoas que trabalham com cuidado privado de idosos, são pessoas que trabalham em delivery, estão muito mais expostas à questão do vírus. Elas não têm nenhum protecionismo, não é? Enquanto a raça superior branca, ela pode se regozijar de políticas, planos de saúde, não é? Que não são, digamos, de passagem uma maravilha, mas o seguro morreu de velho, não é? Enquanto essas pessoas não usufruem de nada. Não olhar para essas pessoas é uma maneira muito hábil, não é, de eliminá-las do jogo. Antes, nós vamos esgotar a força de trabalho delas. Antes, vamos tirar a alma delas, vamos exauri-las no campo de batalha. O que acontece, na verdade, essa seleção natural, ela vem sendo feita sempre, só que agora de uma forma muito mais notória. Algumas pessoas preferem vendar os olhos e dizer isso não me diz respeito. Muito bem, eu acho que não é uma questão partidária, muito longe disso, não é? Eu acho que a partir do momento que nós temos um chefe do poder do executivo que em nenhum momento, não é, se mostrou uma pessoa hábil ao diálogo, faz gracejos e piadas de cunho duvidoso de uma situação alarmante e triste, porque muitas famílias choram nesse momento pela perda de entes e é uma doença, é um vírus que despreza bolso, não podemos esquecer disso também. E o papel de um líder nesse momento, eu sempre comparo de um pai. Um pai nesse momento, quando um filho passa por um problema, e o filho seríamos nós, a nação brasileira, ele, por mais que as coisas não vão ficar bem a curto prazo, ele tenta passar uma noção de calmaria. E nós só temos visto uma pessoa transparecendo um cenário de insegurança, não é? De gracejos, como eu disse, de deboches desnecessários, né? Nós só vemos baixas e baixas, com propostas visando censura, obscurecimento de dados, coisas pouco produtivas, não é? Sem falar que é uma coisa sem explicação, não, sem explicação não, mas é uma coisa sem precedente. Nós não temos sequer o ministro da Saúde há 90 dias. Isso é muito preocupante. E isso é uma coisa que independe de convicção política. Isso é uma coisa, é uma dor coletiva. É uma dor minha, é uma dor de vocês, é uma dor de todos. Porque não adianta, a partir do momento que falta empatia, falta tudo. E, na verdade, nós, operadores do direito, seja estudantes, seja advogados, juízes, promotores, nós temos um papel emblemático na sociedade. Assim como cabe ao médico cuidar da vida, nós também cuidamos de um bem jurídico chamado vida, de uma outra forma. Nós também estamos aqui para dirimir as desigualdades. O que nós temos feito? Ninguém consegue vestir a pele do outro com propriedade, mas se tenta. Não é porque isso não está acontecendo do meu lado que não me diz respeito. Então, na verdade, a partir do momento que se vemos essas políticas, essa necropolítica, não é esse termo trazido por Bembe, filósofo camaronês, em 2003, nós precisamos ficar muito atentos, não é? Porque nós não podemos nos tornar testemunhas oculares de um genocídio camuflado. Porque, claro,
Para nós, habitantes de um país tropical, que somos tão conhecidos pelas nossas festas, pela nossa cultura, pela nossa generosidade, parece até nem combinar isso, mas isso está acontecendo embaixo dos nossos olhos. E nós estamos mais preocupados com as nossas contas, com o nosso consumo, com o nosso lazer. E isso é o que menos importa agora. Nada supera a vida. Então, o que eu tenho a trazer para vocês é o seguinte: está acontecendo, neste exato momento, uma seleção natural, não apenas no Brasil, governos do mundo inteiro estão fazendo isso. A questão é que aqui a questão sempre soa de uma forma mais velada, sobre um sol escaldante, um clima tropical, dependendo da região onde se está, e essas coisas vão passando desapercebidas, e essas coisas não deveriam passar desapercebidas. Então, se pega um foco, se bombardeia uma pessoa, se bombardeia um núcleo e tira-se a atenção daquilo que é essencial. Existe um estado de calamidade, vidas estão sendo ceifadas, a vida é algo insubstituível. Nós não podemos, de forma alguma, admitir que dentro de um Estado democrático de direito isso siga acontecendo. E o que isso deve ser feito, o que deve ser feito são políticas, isso começa dentro da nossa casa, a partir do momento que nós deixamos, por exemplo, um funcionário, um doméstico, não suspendemos um contrato de trabalho, levando em consideração que essa pessoa tem uma família. Não podemos, não, porque vocês têm que se expor, não é o meu bem que deve prevalecer, mas o bem da coletividade. Esse racismo está implementado no nosso DNA. Nós somos pessoas preconceituosas. Nós somos um país que ostenta um elevador social e um elevador de serviço. Nós somos um país que fala frases estúpidas como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou ainda diz, você sabe com quem você está falando? Nós ainda estamos nessa era colonial, vergonhosamente estamos. Nós precisamos dessas mesquinhezes para nos sustentar, para nos mantermos como seres humanos. Nós precisamos humilhar o outro e ignorar a existência da dor alheia para que nós possamos ter as nossas vidas côndidas, escondidas de todas as mazelas do mundo. Só que não é assim que funciona. Essa dor é de todos nós. Nós, como operadores de direito, temos o compromisso, temos o dever de lutar contra essa eugenia, contra essa necropolítica. Porque isto é uma coisa que não pode se sustentar. A Europa já testemunhou isso. Ah, mas isso foi de uma outra... Não, as pessoas iam para as duchas. Tudo bem, elas iam para as duchas, só que agora elas vão para os postos de trabalho. E é uma ameaça invisível. Hoje todos têm o poder de matar. Não esqueçamos nunca disso. A dor do outro também é minha. Juntos, nós somos muito melhores. Sempre. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Espero ter passado a minha mensagem. E, novamente, um excelente evento para todos. E que tudo isso passe da forma mais tranquila e mais rápida possível. Que, pelo menos, nos tornemos pessoas melhores. E é isso que eu prefiro acreditar. Um forte abraço.